Olá pessoal, como sabem sou Beatriz, sou licenciada em Ciências da Nutrição e hoje venho falar-vos aqui um pouco num contexto mais sério acerca da situação mundial que nos está a preocupar a todos, que é o Covid-19 e o facto de estarmos de quarentena. Existem aqui algumas preocupações que começam a vir à nossa cabeça, certamente. Estás preocupado com a tua saúde por não teres a tua rotina diária, por estares em casa fechado. Estavas numa fase de perda de peso e estás preocupado com o facto dos ginásios terem encerrado, com a vontade de comer que vai aparecendo nestes dias em que nós estamos em casa sem fazer nada. És atleta ou praticas algum desporto, estás preocupado com a manutenção da massa magra, da massa muscular, a manutenção da tua performance, estás com medo de perder isso tudo, pois vou dar-te aqui algumas dicas para que possas minimizar essas preocupações e também para que mantenhas ao máximo a tua performance nestes dias em que vais estar mais parado e com uma rotina diferente. Então, aqui vai a primeira dica, e que se eu falar muito, mantém uma boa ingestão proteica. É fundamental para conseguires manter a tua massa magra e para que mantenhas uma boa performance. Boas fontes de proteína a ter em casa serão, por exemplo, frango, peru, carnes magras, dando preferência às carnes brancas, salmão, pescada, cavala, sardinhas, iogurtes naturais, de preferência não açucarados, por favor. Já falámos sobre isso no Instagram, mais atrás. Ovos, claras de ovos pasteurizadas também é uma ótima fonte de proteína com pouquíssima gordura. Proteína whey, queijos magros, entre outras. São ótimas fontes para teres em casa. Segunda dica, deves ter em atenção o tipo de hidratos de carbono que ingeres, pois deves dar preferência aos integrais, porque estes têm uma absorção mais lenta no organismo, não provocando picos de glicemia e dando-te maior saciedade por mais tempo, em relação aos açúcares simples ou hidratos de carbono como o pão branco, entre outros. Terceira dica, aumentar o consumo de vegetais, pois estes alimentos são muito ricos nutricionalmente, cheios de vitaminas e minerais que te ajudarão agora neste momento a reforçar o teu sistema imunitário. Além de que também têm muita fibra, o que ajudará a manter a saciedade e o trânsito intestinal regulares. Uma dica é: façam sopa, comam pelo menos a uma das refeições principais de sopa e acrescentem legumes no prato. Se não quiserem comer legumes a todas as refeições, comam também pelo menos a uma das refeições principais. Quarta dica: no final de cada refeição, comam uma peça de fruta. Pequeno almoço, almoço, lanche e jantar. Quinta dica: utilizar métodos de confecção simples, como cozidos, grelhados, assados ou estofados, sem muita gordura. Por exemplo, uma dica simples para fazerem assados é juntar meia quantidade de azeite e meia quantidade de água, ou 3/4 de azeite e 1/4 de água. Assim diminuem a quantidade de azeite que estão a pôr na receita, diminuindo a gordura e o valor energético dessa receita e não perdendo aquele molhinho que normalmente toda a gente gosta. Outra coisa é evitar os alimentos muito processados, como presuntos, snacks salgados, chouriços e também os fritos. Evitar fazer fritos em casa. Sexta dica: evitar o consumo de gorduras, pois este é um macronutriente muito denso energeticamente, tem muitas calorias e deve-se dar preferência às gorduras de boa qualidade, como o azeite, os frutos oleaginosas, as sementes, o abacate, pois estes são ricos em gorduras que nos fazem bem e que são necessárias ao bom funcionamento do nosso organismo, como o ômega 3, o 6 e o 9. Sétima dica: aproveitem para testar diferentes receitas, cozinhem as vossas próprias refeições em família, pois assim terão um programa diferente para fazer e as refeições terão outro sabor. Vão estar todos juntos a fazer, vai ser um ótimo programa, vão ver que vai ser muito divertido. Abusem das ervas aromáticas e dos temperos naturais, diminuindo assim consumos de sal e de condimentos já preparados, aqueles condimentos processados. Oitava dica: tentem evitar os molhos. Temperem apenas, por exemplo, as saladas
ou outro tipo de comidas apenas com uma colher de sopa de azeite. Se por acaso não conseguirem ficar sem molhos, tentem utilizar molhos com baixo valor energético, com poucas gorduras, como ketchup, de preferência que tenha só tomate e algum estabilizante, conservante, e mostarda, que também é um molho bastante com baixo valor energético e mais saudável. Nona dica, e muito importante: mantenham a vossa ingestão hídrica adequada e alta. É muito importante para o vosso organismo que mantenham, para que todos os processos físicos e metabólicos consigam manter e continuar a acontecer de forma natural e fácil. Uma dica, por exemplo, será encher uma garrafa de 1,5 litros de água de manhã, colocá-la ao pé de vocês ou onde vocês preferirem e irem bebendo ao longo do dia. Tentarem beber, pelo menos sabem que quantidade estão a beber, sabem que aquele 1,5 litros tem de ser bebido durante todo o dia. Se por acaso acabarem bastante cedo, encham a garrafa novamente, tentem beber o máximo que conseguirem. E, por fim, a 10ª dica: mantenham a atividade física que vos é possível fazer. Será importante que não se deixem ficar sentados no sofá todo o dia, ou mesmo quem está a trabalhar em frente a um computador, tente tirar meia horinha a 1 hora para fazer atividade física que vos é possível. Neste caso, se tiverem um quintal ou se mesmo em casa, façam aquilo que vos é possível, pois caso estejam muito tempo parados, começarão a haver alguns problemas a longo prazo, por exemplo, prisão de ventre e perda de massa muscular no caso dos atletas. Se tenta manter uma rotina de exercícios. Se praticas algum desporto, tenta manter um nível de exercício mais vigoroso, sempre aliado a uma adequada alimentação para que possas tentar minimizar a perda de performance e de massa muscular. E agora vou dar-vos algumas dicas sobre aquela parte que atormenta algumas pessoas também, o facto de estarem em casa sem fazer nada e estarem sempre com vontade de comer. Começas a pensar que vais engordar, que vais ganhar peso, que vais perder tudo aquilo que conquistaste até agora. Então vou-vos dar algumas dicas para essas horas também. Primeira dica: optar por ter em casa alimentos que tenham baixo valor energético, como gelatinas, bolachas de milho ou de arroz. Não são opções ótimas, mas são opções melhores para aqueles momentos em que o bichinho da fome ataca e que queremos petiscar. Portanto, são opções de baixo valor energético, com poucas gorduras, com poucos açúcares, o que poderá ser benéfico nesta altura em que estamos com uma rotina mais sedentária, por assim dizer. São saladas de fruta, também, dando preferência a frutas vermelhas, como os morangos, as framboesas, as amoras, os mirtilos. Neste caso conseguem arranjar com facilidade congelados. Também o kiwi, a ameixa, a melancia, são todas frutas com baixos valores energéticos. Em alguns casos podem até acrescentar, fazer misturado com iogurte, com um fio de mel, alguma coisa para vos dar prazer e saciedade. Terceira dica: façam saladas. Existem tantas opções para se fazer diferentes saladas, com diferentes alimentos. Basta procurar algumas receitas na internet. Podem utilizar alfaces, espinafres, gendívias, repolho roxo, acelga, agrião, rúcula, pimentão, entre outros. São tudo alimentos com alto volume, um volume grande e com baixo valor energético, ou seja, dão-vos saciedade, comem por bastante tempo e não ingerem muitas calorias. Quarta dica: acrescentem sempre legumes ao seu prato. Isso diminuirá a quantidade de hidratos de carbono, por exemplo, arroz, massa, batata, que colocam no prato, e aumentará o volume do prato, ou seja, podem comer mais por menos calorias. Quinta dica: naquelas alturas que vos apetece comer alguma coisa, partam tomate para dentro de umas tigelas, com um pouco de queijo mozzarella daquele fresco, pouco, mais tomate que mozzarella, porque o tomate é um alimento que tem pouquíssimas calorias, fresco, saboroso. Façam essa mistura, fica muito boa, com um pouco de orégãos por cima, manjericão, e comam à vontade. Também não exagero. E assim estarão a comer também alimentos que vos fazem realmente bem, como o tomate neste caso, que é bastante nutritivo.
Sexta dica: cortem cenouras ou aipo em palitos, ou os dois em palitos fininhos, e petisquem esses legumes. São bastante saborosos, dá para estarem a petiscar durante bastante tempo. Também podem fazer hummus para molhar, mas aí não abusem, tentem molhar pouquinho. O hummus é uma pasta com grão de bico, azeite, sumo de limão, assim na sua forma mais simples. Façam uma pastinha destas, molhem os legumes enquanto estão a ver televisão, é uma ótima opção. Oitava dica: para beber devemos preferir sempre água a todas as refeições e durante o dia, mas caso seja uma pessoa que não gosta muito de um sumo ou que não consegue passar sem um sumo de vez em quando, façam os vossos sumos em casa. Façam sumo de laranja, acrescentem um pouco de água para ficar mais diluído, para não ficar tão denso energeticamente, para não ter tantas calorias. Assim podem beber um copo, por exemplo, por metade das calorias, se acrescentarem metade sumo, metade água. Também podem fazer águas aromatizadas, por exemplo, com limão, frutos vermelhos. Basta colocar dentro da água, deixar lá um pouco para tomar o sabor. Também com canela, gengibre e maçã, também fica muito saborosa. Façam, experimentem. A vossa imaginação é o vosso limite nestes casos. Dica 9. Prefiro alimentos com grande volume e com baixo valor energético, como é o caso, por exemplo, das pipocas. Mas não são aquelas pipocas que se compram nos supermercados. Comprem o milho e façam em casa, não com azeite, não com óleo. Façam no micro-ondas, numa tigela de vidro, com um pouquinho de água no fundo e o milho. Podem procurar receitas no YouTube, como fazer pipocas com água no micro-ondas. Encontrarão a explicação de como é que se faz. Façam assim, sem gordura, pois será um ótimo snack para comer com pouquíssimas calorias e com alto volume. Podem por cima depois colocar um pouco de canela, um fio de mel, algo da vossa preferência, ou até um pouco de sal. É uma opção bastante melhor do que, por exemplo, se sentar à frente da televisão com um saco de oleaginosas como amêndoas, nozes, pois esses alimentos, embora sejam saudáveis, numa pouquinha quantidade, têm um elevado teor calórico. Ou seja, é fácil e rápido sentarmos-nos no sofá e com 100 gramas de amêndoas ou nozes, que é uma quantidade pouquíssima, quando estamos a petiscar nem damos por ela, ingerirmos 500 a 600 quilocalorias facilmente, que é um quarto do que nós precisamos para o nosso dia, mais ou menos, dependendo da pessoa. Por último, quero dizer que não precisam de mudar os vossos hábitos, as vossas rotinas alimentares e tenham que começar a inserir estes alimentos ou estas coisas que eu vos disse na vossa alimentação só porque eu estou a dizer. Se já têm uma alimentação rotineira, é para manter. O que eu quero dizer é que nesta altura não é ótimo ter pacotes de bolachas, chocolates e outros alimentos mais calóricos na vossa despensa, porque a nossa atividade física está diminuída. Embora continuemos a fazer a nossa rotina de atividade física, não temos uma rotina de trabalho diário e quer queiramos ou não, estamos mais inativos. Por isso convém diminuir um pouco o aporte calórico nestes casos, e estas são algumas dicas que vos podem ajudar nesse aspecto. No entanto, como a toda a gente, se vos apetecer doces, bolachas, chocolate, comam, não se privem, mas tenham em atenção que terá de ser em quantidades menores do que os consumiam antes, quando tinham uma rotina diária, pois agora estamos mais sedentários e o nosso organismo não precisa de tanta energia. Espero que tenham todos uma boa quarentena, aproveitem para estudar, atualizar-se, ler aquele livro que querem ler há tanto tempo e que nunca têm tempo para isso, passar tempo em família, fazer alguns programas diferentes que não fazíamos, investam em vocês, meditem, pratiquem algo que nunca tenham feito, talvez até possam fazer um curso online. Rentabilizem o vosso tempo e lembrem-se, sejam saudáveis a nível físico e a nível psicológico. Espero que vos tenha ajudado e que se mantenham saudáveis.